Bom, então estamos gravando ao vivo. É, Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria lembrar vocês o seguinte, que nós estamos aqui no fim da reta, né? Fim de linha, fim de semestre. Nós teremos ainda mais dois encontros, que seria o encontro do dia 18 e do dia 25, tá? E aí nós teremos a nossa jornada na semana seguinte, que seria no dia 3. Então, eu queria que a gente não fizesse, obviamente, no dia 2, nenhuma atividade. Então, rigorosamente, nós temos dois encontros e a nossa jornada interna, que eu queria voltar a convocá-los para participarem. Não sei se eu já expliquei o formato da jornada, mas não custa nada explicar de novo, porque a ideia, como eu disse, a ideia da jornada é uma jornada interna, é uma jornada nossa, né? Quer dizer, nós vamos fazer nós na nossa cozinha, a ideia é essa, para que exatamente possamos aí exercitar algum tipo de exposição, né? Cuidadosa, e exatamente por isso é uma ideia que a gente faça, os trabalhos tenham apenas 10 minutos de apresentação, rigorosamente 10 minutos. É uma ideia interessante porque ela tem o objetivo de precipitar uma fala, né? E não necessariamente seja uma fala que tenha começo, meio e fim. Pode ser qualquer questão, vocês não precisam necessariamente apresentar algo escrito. Obviamente, quem quiser apresentar algo escrito, apresenta, mas a ideia não é necessariamente essa. Vocês podem trazer uma questão, uma dúvida, uma problemática, qualquer coisa que quiserem. E aí a ideia é exatamente de ter 10 minutos e mais 10, vamos dizer assim, para conversar, debater a questão, o trabalho que for apresentado, tá? Então, nós já fizemos, essa é a nossa terceira, eu acho, é a terceira jornada, já fizemos duas nos anos anteriores, e foi muito bacana, todas duas, muito interessante. Eu espero que esse ano a gente também possa fazer um trabalho bacana. Então, a gente tem, vocês se inscrevam aí, não precisa mandar trabalho, basta mandar o título e do trabalho, né, dizer que vai se inscrever com o Caio, mandar um e-mail para o Caio. Caio, se você puder botar aí seu e-mail no chat, né? É só mandar um e-mail para o Caio, pronto, aí o Caio colocou o e-mail, com o título e dizendo que você quer apresentar. E aí a gente vai até o dia 25, foi, Caio, que a gente botou o prazo para Foi, professor, dia 25 de novembro. dia 25 de novembro. Então é exatamente o nosso último encontro, esses da quarta-feira, né? E nós temos mais dois, próxima semana e o dia 25. E aí, na semana seguinte, é a nossa jornada interna, né? Então, nós temos rigorosamente dois encontros. E aí, eu queria convocar todos para. É muito interessante, é muito bacana, é muito importante que vocês tomem a palavra, né? Vocês vão ver que é uma experiência. Pessoal entrando aqui. Vocês vão ver que é uma experiência muito curiosa, que modifica alguma coisa do sujeito quando você apresenta. Quem nunca apresentou, acho que é uma boa oportunidade para fazer essa experiência, essa experimentação. Exatamente, sabendo que todos nós, como a gente está na nossa cozinha, nós vamos ter todos os cuidados com quem apresenta, né? Vocês não estarão jogados aos lobos, tá? Como futuramente vão estar nos trabalhos, né? Então, a ideia é essa, que a gente faça uma petit comité, uma jornada interna na nossa cozinha, para poder fazer essa experimentação, especialmente para quem está iniciando, né? Mas os antigos também, viu? Podem, podem apresentar. Eu mesmo vou apresentar um trabalho. Trabalho assim, um comentário, né? Tá bom? É isso aí. Espero. Conto com a participação de todos. Então, eu queria propor uma coisa para vocês. Como nós temos esse encontro de hoje, só mais dois, eu queria propor o seguinte, de que hoje a gente trabalharia o texto 7, que é esse texto do Ambra,
não é? Sobre gênero, sexualidade e política para uma crítica psicanalítica da identidade. Que era o que a gente deveria ter trabalhado na semana passada, mas que não foi o que aconteceu, porque eu falei um pouco sobre os temas da sexuação. Eu, para falar a verdade, nem acho esse texto do Ambra muito bom, não. Mas ele introduz uma questão da identidade, que é uma questão que a gente conversou aqui quando trabalhou o texto da Tânia Rivera, que a gente volta a ela. Mas o que eu queria propor para vocês é que a gente, então, só vá até o texto 8. Tá? É o texto 7, que é esse do Ambra, e o texto 8, que é o texto do Rafael Cossi, tá? Que é esse Psicanálise e Binaridade de Gênero, um debate à luz da sexuação lacaniana. E aí a gente fecha, tá? Porque a gente pode fazer os dois próximos encontros sobre esse texto do Cossi, que é esse Psicanálise e Binaridade, o debate à luz da sexuação lacaniana, porque a gente retorna ao problema da sexuação, não é? E é um texto bacana, é um texto interessante e tal. Tá certo? Então, e aí a gente finaliza com o texto 8, apesar da nossa programação, eu acho que tem outros textos, né? Mais um ou dois, além desse. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo, professor. Tudo ok. Ok. Bom, então vamos lá aqui trabalhar com esse texto do Ambra. E ele volta, como eu disse para vocês, à problemática das identidades, né? E introduz uma questão também acerca dos discursos em Lacan, que eu também não sei, talvez a gente tenha que falar um pouquinho do discurso, eu não sei como é que que pé vocês estão aí com a leitura de Lacan a respeito do discurso, mas o fato é que, assim, o que eu entendo do texto, vocês podem, por favor, contribuir aí com a discussão, que ele retorna, não sei se vocês lembram pois é, o Guilherme está colocando aqui, exatamente. Não sei se vocês lembram do que a gente conversou lá sobre a Tânia, sobre a Tânia não, sobre o texto, o texto da Tânia, que ela fazia uma contracrítica à ideia de identidade, ela fazia uma contracrítica à crítica que a psicanálise faz e continua fazendo, a noção de identidade. Só para lembrar, a polêmica é que a psicanálise, obviamente, ela faz uma crítica à noção de identidade, demonstrando que a identidade ela tem um efeito massivo para o sujeito, né? Um efeito de massa, um efeito que implica uma certa relação com uma identidade no campo do outro. Quem é que está colocando? A Suiane. Tem uma questão a fazer sobre o falo. Então, diga lá, faça, Suiane. É que eu não queria lhe atrapalhar. Você estava começando o texto, eu não sabia se eu fazia agora ou se eu deixava correr. Não, você já atrapalhou, então pode fazer. Ave Maria, professor. Toda cuidadosa, Diego. Não, diga lá, estou brincando. Diga lá, de repente a gente articula com o que a gente está falando. Eu sei, professor. O senhor já leu esse livro de introdução a Jacques Lacan, do Vladimir, do Safatli? Introdução a Jacques Lacan? Ele tem um livro com algumas coisas e ele tem um capítulo sobre a questão da diferença sexual, da sexuação. Não, É bem interessante. Esse do Safatli eu nem conheço, não sabia nem que existia. Ele não é tão velho, não. Ele é novinho, esse livro. Acho que é 2018. Ele tem até um prefácio do Birman. É interessante esse livro. E aí, nesse capítulo que ele traz sobre a diferença sexual,
Ele fala, eu vou ler, certo? É porque eu não entendi, professor. Eu já até tentei entender de outras formas, já li outras coisas, voltei a ler de novo aqui e não consigo compreender, na verdade, o que ele fala sobre significante puro. Porque ele fala assim, eu vou cortar aqui o trecho para o mais significativo. Ou seja, o falo não é exatamente o pênis orgânico, sim, ok, ou algum signo de potência, mas um significante puro, uma diferença pura que organiza posições subjetivas, masculino, feminino, a partir da experiência de inadequação fundamental entre o desejo e as representações naturais da sexualidade. Primeiro, essa questão de inadequação fundamental entre o desejo. O que ele está querendo dizer aí nessa história de fundamental, né? E o significante puro. Ok, sim, nós sabemos que não é um pênis orgânico e nem precisa ser um signo de potência, mas e aí, significante puro, como assim, né? Porque ele fala antes sobre o orgânico, né? O ser mulher e o nascer homem de forma orgânica como algo puro, né? Como algo de ordem pura, porque você nasce e né? Porém, há uma simbolização da questão do gênero, enfim, depois da cultura e tal, enfim. Mas e aí? Bom, tem duas Entender. questões aí, né? Tem duas questões que, primeiro, a da inadequação. Lacan afirma isso com todas as letras pela primeira vez no Seminário da Ética, que ele diz que o sujeito padece de uma inadequação radical. Ou seja, não existe adequação possível, porque se você está muito adequado, aparece um sintoma. Exemplo ilustre, o obsessivo. Não é? O obsessivo é o sujeito mais adequado, mas é o operário padrão, né? Nem todos, né? Mas, sim, o obsessivo clássico é o operário padrão. Então, o que acontece com um cara adequado e adaptado como o obsessivo? Se enche de sintoma, não é? Porque o desejo, ele é fundamentalmente ou estruturalmente, o fundamental eu também não gosto, porque depois Lacan chega à conclusão que não existem fundamentos, né? Já que a estrutura se sustenta num buraco, então a gente não pode falar de fundamentos. Né? Então não me incomodou, né? Então. Não, me incomodou. Não, você observe que o Lacan, no seminário 11, o título do seminário, o título correto, é Os Fundamentos da Psicanálise, né? Está traduzido como os 4 conceitos fundamentais, mas rigorosamente em francês é Os Fundamentos da Psicanálise. E Lacan fala disso nesse período, mas depois ele vai deixando de falar, porque ele vai se dando conta de que não são propriamente fundamentos. Os fundamentos, os conceitos, não são fundamentos. Né? Exatamente porque ele começa a trabalhar com a noção de real e o negativo, entre aspas, do real, que, na verdade, que quando você fala de fundamentos, você pensa em fundações, como se fosse um alicerce, né? Como se fosse um prédio e tal, e etc. Pois bem, o alicerce da estrutura é um buraco. Não tem... Você está entendendo? É claro que as bordas... Ou então ou que não fizesse falta, né, professor? Fundamental é que sempre está, exatamente, né? Exatamente. Né? Lacan vai abalando todos os fundamentos da estrutura. Né? O falo, o nome do pai, enfim, todos aqueles significantes que balizavam e continuam balizando a estrutura, como, por exemplo, o falo e o nome do pai, eles vão sendo tornados insuficientes por Lacan na medida que ele vai desenvolvendo a obra dele e no último momento, depois do Seminário 20 e no RSI, por exemplo, é muito claro que Lacan está demonstrando a insuficiência da estrutura. A estrutura tem uma insuficiência básica. Básica é ruim, né, o termo básico, mas enfim. Então, o desejo, ele tem uma inadequação radical. Não é? Isso, inclusive, toda a discussão de Lacan na ética, no Seminário da Ética, é exatamente isso. Se o desejo é inadequado, como é que a gente se adequa, né? Como é que a gente se adapta? Existe uma inadaptação, uma inadequação
radical, agora eu não me lembro exatamente qual é o termo, eu acho que o termo é inadequação não. É alguma coisa assim, não é inadaptação não, é inadequação radical. Então, essa é uma questão. A outra é a história do significante puro. Veja bem, o significante, ele é puro, pelo menos que eu entendo, no sentido da pura diferença. Significante, ele não significa nada. Lembre-se que o axioma basilar de Lacan é que um significante representa o sujeito para outro significante. Outro significante, sim. Não é o significante significa um significado, ou representa um significado. Isso é para linguística, Sophie. Para Lacan, um significante não significa nada. Ele é pura diferença. Especialmente o S1, né? Que é assim, S1, que representa o S barra para o S2, na álgebra lacaniana. Inclusive, é essa álgebra que vai fundar o discurso do mestre, né? Que inclusive, o Ambra aqui retorna a ele. Então, veja que o significante, ele é pura diferença. Quando Lacan vai falar da identificação no seminário 9, ele vai dizer isso, de que a identificação em psicanálise não é imitação, não é você se identificar com o mesmo. Pelo contrário, é o sujeito se identificar com a diferença. Daí a prioridade que ele dá para a segunda identificação, lá no seminário 9, que é o seminário da identificação, porque ele vai exatamente tratar, ele vai dizer isso, ele fala das 3 identificações freudianas e tal, e etc., mas aí ele diz assim, olha, esse ano eu vou tratar da segunda identificação, que é a identificação ao traço, a identificação ao traço unário, que é exatamente essa identificação à pura diferença. Há uma diferença que é a identificação ao significante. Né? Então, como o significante não significa nada, ele se apresenta como pura diferença. Entende? E lembre-se que o falo... Então, está só dizendo isso. Só está dizendo que da questão do significante para essa representação do sujeito na frente de outro significante e dessa experiência que é entre o desejo e o que é natural da sexualidade. É só isso que ele está dizendo. É só uma interpretação. Acho que sim. Lembre-se que o falo é um significante, né? É um significante da falta. Sim. O falo... Não, eu sei disso. É só porque ele usou, professor, essa história do significante puro e ele delimita antes também algo relacionado a como se a questão do orgânico mulher e orgânico masculino fosse algo puro também, entendeu? Então eu fiquei meio confusa. Isso aí é complicado, eu também não entendo isso não. Né, que sim, a biologia... Eu também acho. É complicado. Eu tô até procurando. Porque lembre-se que Lacan, por exemplo, no RSI, a partir daí por diante, Lacan vai falar do imundo, né? Como aquilo que fica de fora do campo possível das representações ou da simbolização, da imaginarização. Alguma coisa do campo do real. Inclusive, aqui nesse texto, o Ambra também se refere, eu não sei se ele se refere ao imundo, mas ele se refere ao abjeto como sendo, agora eu não lembro mais, o abjeto como sendo isso que ele retoma, por exemplo, a referência da Butler, que a Butler diz os gêneros insignificáveis, e a Butler considera como objetos. E aqui o Ambra retorna a isso. Quer dizer, o abjeto, para Lacan, é exatamente isso que fica no campo do imundo. É imundo. Não é o mundo, não é imundo no sentido... É claro que tem também esse jogo polifônico, que o imundo faz referência a essa coisa do sujo, do impuro e tal, né? Como é no sentido comum. Mas o Lacan está se referindo muito mais a esse mundo, não é propriamente um submundo, mas que teria também um pouco esse sentido, de algo que está fora, não é nem numa margem, é fora mesmo dessa condição de simbólica, imaginária, que a própria realidade produz, entende? Então, que é da ordem do real, que é da ordem do objeto.
Então, eu não consigo entender o corpo biológico como um corpo puro. Eu, pelo menos, não consigo entender. Eu não sei como é que ele está, como eu não conheço o livro, eu não sei como é que o Safatli está articulando isso. Mas me parece estranho. Ele está falando que a diferença anatômica é desprovida de sentido. Ela não é normativa por não ter força para determinar condutas. Ok, Sim, aí né? tudo bem. Ok, é. Ou seja, ela é uma diferença pura. Aí ele quase diz a mesma coisa depois, né? Sendo que de outra forma, falando do falo. Não, porque veja bem, Aí, não é assim, porque aí senão ele estaria caindo no equívoco de sustentar a diferença na anatomia. E não é. É isso que ele está dizendo. A pura diferença é significante. É de ordem significante. Não tem nada a ver com a anatomia. Não é? É claro que, por exemplo, o fato de você ter um pênis ou uma vagina, isso é significado e representado depois. Mas se não tiver significante, isso não faz nenhuma diferença. Como é para o caso dos animais, né? Isso não se erotiza. Claro, os animais funcionam aí no campo de uma dimensão muito mais real, né? Não tem diferença sexual nesse sim, sentido, sim. no sentido que a gente dá a ela, né? Então, não é realmente a anatomia, não pode ser considerada o, o que determina essa diferença. Né? A diferença anatômica, não. Porque a diferença anatômica, ela precisa ser uma diferença significante para poder ter efeito. Entende? Senão, Sim. não faz nenhum efeito. Então, não é a anatomia, é o contrário. Né? É a pura diferença significante que permite que vejamos, que observemos e consideremos e sejamos afetados pela diferença anatômica. Entende? Uhum. E veja Sim. que o próprio Freud, você vê como o velho Freud já dizia coisas importantes, né? Ele, inclusive, o Ambra diz aqui, né? O Freud diz isso, o inconsciente não sabe da diferença sexual. É. Não tem O homem nem Ambra fala mulher. isso em vários textos dele, ele fala isso, o Ambra. Não tem homem e mulher no inconsciente. Tem sujeito. Tem? Não tem gênero, entende? No inconsciente. Tem sujeito. É por isso que a psicanálise não trabalha com gênero, nesse sentido. Né? Então, não sei se eu lhe respondi isso, Iane, se ajudou aí. Respondeu sim. Ajudou, acho que era mais clarear mesmo o que eu estava pensando com relação ao significante puro. Depois eu procuro ler outras coisas também sobre isso. Mas muito obrigada, viu? Desculpa ter lhe atrapalhado. Comece aí o texto. Não, pode atrapalhar à vontade. Bom, aí voltando aqui à questão da identidade, né? Só lembrando para vocês, a psicanálise faz uma crítica das identidades, porque exatamente a partir, por exemplo, do texto da Psicologia das Massas, naquele texto da Tânia, ela retorna para mostrar que essa formação de identidades, ela termina produzindo uma massa, né? Um grupo coeso a partir da identidade. E isso, para a psicanálise, é muito complicado, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista político, porque a identidade ela teria um efeito imaginário de fechamento e de desconhecimento, porque seria fundamentalmente uma operação imaginária, né? No sentido da imagem. Como é o eu, né? O eu para Lacan, especialmente, né? Para Freud também, mas Lacan esclarece isso de maneira muito mais precisa. O eu tem uma função de desconhecimento, né? Ao contrário do que se imagina, né? Da filosofia, do penso logo sou, né? Do eu e tal, da filosofia da consciência, que para a psicanálise é uma grande bobagem. Quer dizer, o eu, ele não nos dá um conhecimento de quem eu sou. Né? Por isso que essa pergunta, quem sou eu, ou quem eu sou, qual eu sou, né? Talvez seja a melhor formulação, qual eu sou, ela, curiosamente, não nos dá um saber
suficiente. Porque é uma pergunta que está sempre aberta, né? Quem sou eu? Quem eu sou? Você não responde nunca. Quer dizer, você até responde, mas são sempre respostas insuficientes. Porque o eu, lembrem-se disso, se não leram O Estádio do Espelho e o Esquema Ótico, eu recomendo, do Lacan. O eu, no momento em que a criança fecha entre aspas, né? Não é um fechamento absoluto, mas no momento em que ela organiza a imagem corpórea e, portanto, o eu, ela tem uma ilusão de integridade da sua imagem narcísica, né? Então, é como se o eu fosse uma ilusão de uma integridade. Por isso que a gente fala com toda firmeza, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou assado. E você vai fazer análise, não é? Por exemplo, tem uma frase famosa, né, que o sujeito diz, todo mundo diz isso, mas na análise é uma afirmação que não passa batido por um analista, por exemplo, que as pessoas dizem, é porque eu sou mesmo assim, é o meu jeito, eu sou... Isso, não, nenhum analista que se preze cai essa afirmação, né? Quer dizer, não justifica. Esse eu sou mesmo assim precisa ser aberto por uma intervenção do analista. Porque quando você diz eu sou mesmo assim, eu diz, não, fecha aqui, eu não vou interrogar isso, porque é como eu sou, como eu funciono. Então, vocês lembram que a Tânia faz uma contracrítica muito pertinente, mostrando a importância de um reconhecimento e de uma afirmação das identidades, sejam elas do campo de gêneros, sejam elas políticas, raciais e etc. Né? Ela levanta, no bom sentido, a importância da política, inclusive, da afirmação dessas identidades. Né? E aí ela faz toda uma discussão exatamente de como, em países como é o nosso, cuja história é determinada por uma condição de colonial, né? Esse discurso do colonizador, de um sujeito, né, autônomo, um sujeito desejante, etc., que dissolveria as identidades, ele não seria, vamos dizer assim, muito pertinente, né? Seria importante para um reconhecimento político, e não só político, né? Porque faz uma diferença, por exemplo, a pacientes negros ou pacientes homossexuais, faz uma grande diferença você, na análise, o sujeito, por exemplo, tomar uma outra posição com relação a essa condição, entre aspas, né? Porque o sujeito pode vir para a análise recusando isso, né? Por mais que se saiba homossexual, por exemplo, ou negro, isso não é uma coisa simples, porque vocês têm que considerar de que há uma certa rejeição social, ideológica e política faz efeito para o sujeito, né? Eu dizia isso na segunda-feira, lá no Psicanálise e Conexões, na Invenção. É preciso considerar, por exemplo, de que um homossexual pode rejeitar a própria homossexualidade. Que um negro possa rejeitar a própria negritude, né? Isso é uma questão complicada, né? Então, enfim, então isso faz uma diferença se o sujeito toma uma posição com isso, do ponto de vista porque isso, inclusive, tem uma condição simbólica de ordem ancestral, né? Por exemplo, no caso dos negros. Faz toda uma diferença, entende? Do ponto de vista cultural, simbólico. Só colocar alguma relação a isso, Leonardo, que eu acho bem interessante que você está colocando, porque quando a gente pensa a respeito da identidade, é isso que a gente tem que trazer na clínica,
né? Com essa singularidade radical, a gente está no campo das identificações, né? Então, assim, quando a gente pensa a respeito desse ponto, especificamente, por exemplo, quando a gente traz a identidade, a gente traz como se fosse assim, bom, o sujeito ele vai se curar se ele sair do armário, ou ele vai se curar se ele fizer tal coisa, né? Então, isso pressupõe aquela universalidade do sujeito universal da sociologia e das ciências sociais, né? É como se tivesse, tipo, um caminho que o sujeito vai ter que percorrer para que ele se coloque em função de tal referência. E não é assim, né? A gente sabe que existem alguns pacientes, alguns analisantes que não vão conseguir sustentar, né, o desejo em relação à sua própria sexualidade, né, em função de uma posição social. Muitas vezes eles vão continuar casados, ou muitas vezes eles descobrem isso, eles percebem um pouco mais isso e aprendem a lidar um pouco melhor com essa questão, né? Isso vai depender de como vai ser o processo de cada um. Então, se a gente reafirma uma identidade de uma forma tão forte assim também, né? A gente também está fazendo algo aí de um certo aprisionamento do sujeito e do desejo, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com o que se coloca em relação à verdade do sujeito, né? Eu queria fazer uma pontuação também, mas eu queria levar mais do que o Leonardo comentou sobre a negritude, né? Que eu estou lendo um livro do inconsciente pós-colonial e fala muito sobre essa questão da raça, né? Uhum. A questão é que um homem ou uma mulher ou qualquer denominação de gênero que a pessoa escolha, ela possa rejeitar essa posição homossexual, bissexual. Um negro, ele não pode rejeitar ser negro, né? Porque essa é uma condição que é lida socialmente. Então, eu acho que, para além da questão, digamos assim, das identidades, a gente não pode deixar de fora a leitura de que nós estamos num país que foi colonizado e onde existe certas representações sobre o que é ser uma pessoa negra, né? E isso não dá para ser manipulado de alguma forma, de forma a se esconder, né? Mas passa diretamente por uma aceitação do próprio sujeito e uma digamos assim, uma tomada da própria identidade, né? Uma construção de uma identidade que fuja dessas representações sociais já ditas. Mas veja, Tamires e Tiago, eu acho que vocês colocaram é muito interessante, porque a gente chega num ponto de uma diferença entre a prática política e a prática clínica. Que você dizer, por exemplo, que o negro não pode rejeitar a negritude. Tudo bem, do ponto de vista político e da prática, ou o homossexual não deve rejeitar a homossexualidade, claro, né? Porque, veja bem, o negro ou o homossexual entrarem, por exemplo, passarem a participar politicamente de um movimento como o LGBT, ou movimento negro, ou o que for, ótimo, entende? Mas isso não resolve todas as questões. É importante simbolicamente, como eu disse, para o sujeito fazer. Mas muitas vezes isso não é incomum nos homossexuais. É preciso que na análise, por exemplo, porque eu tive pouquíssimos pacientes negros, né? Nossas classes sociais nós não estamos em Salvador, né? Salvador que é um negócio impressionante, porque as classes média e classe alta, você tem uma população enorme de negros. Aqui, em Fortaleza, não temos, né? Não temos essa população na classe média e classe... A gente convive no Rio também, é verdade. Mas aqui em Fortaleza é um negócio impressionante, a gente não vê negros, né? Na Unifor, por exemplo, cadê os negros da Unifor, né? Nós passamos a ver negros na Unifor quando a turma lá aqueles alunos maravilhosos lá do Cabo Verde, né?
que vieram e fazer faculdade aqui na época do Lula e tal, não sei se vocês lembram, não é? Mas não, a gente não encontra, não é, é claro que encontra, mas não da mesma forma como é, por exemplo, em Salvador, no Rio. Mas, por exemplo, muitas vezes a análise do homossexual implica que ele possa ultrapassar a própria rejeição da homossexualidade, porque, obviamente, que é razoável que o sujeito rejeite, porque existe uma rejeição social, pesadíssima, que recai sobre o homossexual, não é? Bom, e causa efeitos muito complicados para os homossexuais, não é? Então, como é que escapar disso não é simples? Muitas vezes esse ataque vem do próprio sujeito, né? Que não deveria ser homossexual, e que ser homossexual é isso, aquilo outro, porque ele incorpora, obviamente, uma série de discursos e ataques e uma certa rejeição, repúdio, uma certa abjeção à homossexualidade. Na análise, é necessário que o sujeito ultrapasse, né, essa rejeição, né? E aí é um ponto, e é muito curioso, isso eu disse segunda-feira, é um ponto interessante onde a análise do homossexual, muitas vezes, nesse encaminhamento, ele deixa de estar na análise porque é homossexual. Um analisante que me dizia isso. Olha, ele dizia assim, né, que o que é uma verdade. Ele disse, nenhum paciente seu heterossexual chega aqui dizendo eu vim aqui porque sou heterossexual. Não é? Mas, no entanto, vários pacientes homossexuais chegam dizendo isso. Alguns não, né? Alguns pacientes homossexuais não vêm porque são homossexuais, porque o motivo é esse. Obviamente, são pacientes que já lidam com essa questão de outra maneira. Vêm por outros motivos. Mas boa parte, se não a maioria, dos pacientes homossexuais vem por conta dessa rejeição que existe, que é social, a rejeição à homossexualidade, e que, obviamente, os afeta. E eles correm o risco também de repetir essa rejeição. Então, por exemplo, participar de um movimento político de gênero LGBT é importantíssimo. Pode ser, né? Claro, isso não é nenhuma prescrição, mas pode ser importante para o homossexual, para o negro, né? Mas a condição peculiar do sujeito, como ele lida com a própria homossexualidade, precisa ser tratado na clínica. É claro que participar do grupo e mudar o discurso e se dar conta dessa rejeição social, isso tem toda a importância, né? Mas, por exemplo, temos lá o negro que é presidente da... Como é que é aquele bolsonariano lá que está lá, que eu esqueci o nome dele, né? Que é um negro racista, né? Que diz que esse negócio de racismo é papo furado e que... Como é o nome do cara? Tem o secretário lá, não sei das quantas, do Bolsonaro, que é um negro racista, né? Que é um paradoxo, mas enfim, né? O que nós estamos falando disso mesmo? Eu já me perdi um pouco aqui. Sim, porque está falando da identidade. Sim, a outra questão que Fernando Holliday, né? Isso, o Holliday, exatamente. A outra questão... Até o Ciro chamou ele de capitão do mato, né? E teve essa polêmica. Acho que é esse cara aí. Uhum. O da Fundação Palmares. É Sérgio Camargo o nome dele? Bom, Tem esse outro aí, tem a Fundação Palmares, isso. Esses seres bolsonarianos, como diz um colega, esses seres peçonhentos bolsonarianos, né? A outra questão é essa, que a crítica à identidade é exatamente sobre isso que eu estava falando quando estava respondendo para a Suiane. A identificação em psicanálise não é uma identificação com o mesmo, pelo contrário, a identificação, ela implica uma identificação com a pura diferença.
Quer dizer, o que Lacan chama de traçunário, ou a identificação ao traço, que é a segunda identificação traçunário, que é o que ele desenvolve no Seminário 9, ele quer dizer isso, de que o sujeito se identifica e se reconhece, não porque é igual ao outro, mas porque é diferente do outro. Né? E aí Lacan acaba com a lógica da igualdade A igual a A. Né? Ele vai mostrar que A não é igual a A. Tem uma pura diferença, exatamente porque o significante se você tem a lógica A igual a A, Lacan vai dizer que o primeiro significante não é igual ao segundo. É aquela brincadeira que eu faço com os alunos do que um pneu não é um pneu, né? Quer dizer, o primeiro pneu não é igual ao segundo pneu. Né? E quando eu digo um pneu é um pneu, o primeiro pneu é o pneu que eu vou comprar. E o segundo pneu é o conjunto dos pneus. Né? Não sei se vocês percebem isso. Um pneu, que é aquele que eu vou comprar, é um pneu, ou seja, ele está dentro do conjunto dos pneus. Então, não é o mesmo. São duas coisas diferentes. Tem uma diferença aí. Mas, enfim. Então, o Ambra, no texto dele, ele volta a essa polêmica, né, esse risco, porque essa, por exemplo, é uma crítica, uma contracrítica que a psicanálise faz aos estudos de gênero, né? O risco de que os estudos de gênero recaírem naquilo que criticam, né? Criticando as identidades de gênero, homem e mulher, por exemplo, e eles correm o risco de criar outras pequenas identidades, como LGBT, Q e etc. Né? Essas letras, elas correriam o risco, eu não estou dizendo que é isso, mas existe o risco delas sustentarem algum tipo de identidade, de pequenas identidades. Né? E o Ambra, está exatamente voltando a isso. Né? E aí, assim, a primeira parte do texto é meio assim, tem enrolação aqui. Enrolação não, ele é meio, como é que se diz, ensaístico, né? Ele faz uma crítica política também, no sentido de uma certa adaptação a uma lógica mercadológica, ou uma lógica padrão, conservadora, dos próprios, por exemplo, dos homossexuais, né? De como que os homossexuais hoje querem casar e ter filho, né? E nada mais heterossexual ou mais careta do que casar e ter filho. É o modelo padrão, né? Ele não está propriamente criticando isso, que os homossexuais queiram casar e ter filho, mas ele está mostrando como tem aí o risco dessa adaptação a uma condição padrão, né? Por parte dos homossexuais. Eu achei curioso, eu não sabia que isso existia. Ele fala aqui de toda essa coisa com gozo, né? E mostra que existem vibradores cristãos. Já ouviram falar? Falando da sexualidade pós-moderna, né? De como a sexualidade pós-moderna ela é múltipla, não é? E como, porque isso o Zizek já falava, né? De como, por exemplo, a ideia de um apoliticismo biopolítico, que é a proposição do Zizek, de como a gente corre o risco de incorrer nisso, né? Dessa ideia de como as coisas, por exemplo, ele vai mostrar como a crítica ecológica já foi completamente, a crítica política dos ecologistas já foi completamente absorvida pelas empresas, pela lógica capitalista. Né? Então, as empresas hoje funcionam todas com, só não as brasileiras, né? Porque depois do Bolsonaro isso acabou, mas toda essa lógica
do politicamente ecológico, né, ecologicamente correto. Né? As empresas estão fazendo isso a toda hora. Você vai no hotel, né, hoje, e o hotel diz assim, né, ajude a preservar a natureza, não lave a sua toalha todo dia. Né? Bom, é uma maravilha para o hotel que economiza dinheiro, né? Mas tudo bem, e tudo em nome da ecologia. Como esse discurso político, biopolítico, né, do bem-estar e tal, e do corpo, como isso termina se adequando a essa lógica padrão de mercado. Ele fala, por exemplo, do movimento BDSM, né, as práticas sadomasoquistas, que, como eu disse para vocês, o Foucault era adepto, né? O Foucault, aquelas coisas do Foucault, que ele achava que era uma prática muito interessante porque interrogava as posições de poder. Eu acho uma viagem do Foucault, mas tudo bem. Depois a gente pode voltar a isso, essa questão das práticas sexuais em si, né? Mas, por exemplo, essas práticas sadomasoquistas, elas estão mercantilizadas, né? Existem, eu sei que no Rio tem, não sei se Fortaleza já está evoluído a esse ponto, mas o que eu sei é que no Rio, eu vi um programa um documentário na TV, existem vários clubes SM, né? Sadomasoquista e tal. Quer dizer, é uma rede mercadológica, inclusive. Né? Quer dizer, aquilo que deveria ser da ordem de uma resistência, de uma diferença, termina sendo digerida pelo mercado. Né? Então, e assim, uma crítica que eu achei interessante, que eu acho que exatamente é um ponto crucial para se pensar os estudos de gênero, que é o caráter classificatório das identidades, né? O LGBT e etc. Né? Veja bem, eu não estou dizendo que é para ter ou que não é para ter, eu só estou dizendo que, curiosamente, não deixa de ser uma classificação. E lembrem-se que a classificação, quem começou a fazer isso foram os psiquiatras. E com a classificação, os psiquiatras fundaram também a segregação. A classificação psiquiátrica, nosográfica, e vocês já viram, também produziu a segregação, né? A patologização e a segregação que os próprios estudos de gênero criticam tanto. Né? Então, existe um risco também de entrarmos... Porque eu preciso confessar a vocês que me incomoda que toda semana apareça uma letra diferente. Não é? No sentido do L, G, B, T, Q, mais... Não é? Isso é uma coisa que me parece... Não se trata de não reconhecer que existam tipos de práticas ou tipos de gozo diferentes, mas eu fico me interrogando até que ponto isso não tem a ver também com essa mercantilização do gozo, que é uma crítica, inclusive, que o Zizek faz aos estudos de gênero. Não é? Recomendo a vocês um capítulo do Zizek num livro chamado Sujeito Incômodo, é um dos livros do Zizek, que ele faz uma crítica muito pertinente a Butler. Um capítulo muito interessante. Entre outras coisas, o Zizek vai dizer isso, que é uma coisa... Qual é o texto, Normando? Qual é o quê? Qual é o texto que você falou, o título? É O Sujeito Incômodo, o livro do Zizek. Uhum. É um dos últimos livros dele que foi publicado aqui, né? Mas o cara publica toda semana, tem um livro do Zizek publicado, né? Pois é. Mas esse é muito interessante, eu recomendo. Se querem um livro assim bem
ilustrativo da obra do Zizek, eu acho que esse é um bom livro. E ele tem um capítulo sobre a Butler, né? Um capítulo que ele fala da Butler, da sexualidade e tal, e etc. E ele faz uma crítica. Eles são, Zizek, o Laclau, a Butler e tal, eles são compadres, né? Já publicaram juntos e tal. Mas ele faz uma crítica muito pertinente que eu recomendo. E qual é a crítica? É que é necessário a gente saber e considerar que, por exemplo, tanto Lacan como Foucault sabem, e aí eu remonto vocês àquele texto que eu recomendei do Aluche, que é a intensificação dos prazeres em Foucault e o mais de gozar em Lacan. Tanto Lacan como Foucault sabem que o capitalismo ele altera a economia de gozo do sujeito e põe o gozo na lógica de mercado e promove os tipos de gozo. Então, existe um grande risco de você estar classificando os gozos e pondo no mercado, né? E reivindicando, a crítica do Zizek é mais ou menos essa, né? A ideia de uma reivindicação do gozo. Essa lógica liberal, né? Multicultural, poderia produzir esse tipo de coisa. Então, você reivindica o reconhecimento público, político, e a maneira que você quer gozar. Lá, tudo bem, né? Só que até que ponto isso tem a ver com a lógica de mercado, que é mais ou menos isso que o Ambra está dizendo, né? Porque, curiosamente, você tem lojas para isso, né? Lojas para gozar, como sex shops, por exemplo, né? Ou exatamente essas casas de gozo, né? Como são os clubes SM e etc. Né? E eu fico me perguntando qual o efeito político disso, na verdade, né? Porque uma coisa é você ter um movimento político como é o estudo de gênero sustentado por exemplo, pela figura da Butler, que aí, obviamente, é crucial e importante, com, por exemplo, as pesquisas na universidade, né? No nosso campo, como isso, a própria interlocução com a psicanálise, né? O efeito disso tem uma função e importância política enorme. Eu fico me perguntando qual é, e aí é onde eu estava meio que criticando Foucault com relação a essa ideia dele de que a prática sexual poderia alterar as posições de poder, como a prática sadomasoquista. Eu não boto fé nisso, não acredito nisso, né? Porque não acho que prática sexual resolva o problema de ninguém, nem político, nem clínico, né? Porque a psicanálise nunca acreditou nisso. Não por acaso eu dizia isso segunda-feira. A máxima lacaniana é absolutamente radical, política e radical e subversiva nesse sentido. É que a relação sexual não existe. Você pode ser LGBT, XYZ, do que for, a relação sexual não existe. A prática sexual em si não resolve nada para o sujeito. O sujeito tem todo o direito de praticar a prática sexual que ele quiser, sadomasoquista, o que for. Não é a questão. Mas vincular isso a uma condição subversiva do sujeito nem sempre acontece. Né? Isso que acontece, por exemplo, quando isso se transforma num movimento político, como é o movimento de gênero, os estudos de gênero. Né? A prática em si, não sei se é por aí. Eu, particularmente, acho complicado. Né? Enfim, mas isso, para mim, é uma questão que pode ser discutida. Né? Podemos... Mas, porque o que eu disse segunda-feira, que era, segunda-feira teve lá na Invenção, teve o Psicanálise de Conexões, que foi a dissertação do Alan Hatz sobre as homossexualidades. Muito interessante a dissertação dele. Não sei se vocês estavam lá, se alguém estava lá. E rolou uma discussão, e eu estava dizendo isso, de que a psicanálise nunca foi uma sexologia. A psicanálise é uma erotologia. A psicanálise nunca propôs, vão transar, que vocês ficam curados. Quem propôs isso foi o Reich.
foi a sexologia, o Reich propôs uma revolução sexual. Se a gente liberasse geral e a sociedade, né, a partir da ideia repressiva do Freud e da escola de Frankfurt e tal. Esse papo do Reich tem ressonâncias até hoje, né, de que a prática ou a liberação das práticas sexuais teria um efeito revolucionário. Isso é acreditar demais na relação sexual. E como a psicanálise não acredita, porque não há relação sexual, então essa revolução sexológica, ela nunca foi uma bandeira e a psicanálise nunca acreditou nisso. O que não tem nada a ver com o fato de que o sujeito possa reivindicar a liberdade de ter a prática sexual que quiser. Tudo bem. Sem que isso seja patologizado ou, enfim, criticado e etc. Não sei se vocês entenderam a minha restrição a isso, né? Uma coisa é isso ser levado para o espaço público, né? Como os estudos de gênero fazem, um reconhecimento da condição do sujeito e exatamente dessa, como ele coloca aqui, né? Desse abjeto que pode dizer algo para a sexualidade humana. Isso a psicanálise também faz, né? Quer dizer, deixa eu contar um episódio para você, um episódio Foucaultiano, né? Foucault tem uma terminologia conceitual, desde a história da loucura, não sei se vocês lembram, que ele falava, por exemplo, da positividade ou da negatividade de um determinado saber. É claro que positividade e negatividade de um saber aí não tem a ver com ser bom ou ser ruim. Não é isso. Porque, por exemplo, ele falava da positividade ou da negatividade da loucura. Na história da loucura, por exemplo. Então, ele dizia assim, que até o século XVII, e a partir daí, lá para cá, a loucura tinha uma positividade. O que era a positividade da loucura? A loucura era uma figura, inclusive, que aparecia na arte, aparecia na cultura, no simbólico da cultura, como fazendo parte da vida humana. Ela tinha uma positividade porque ela dizia algo, uma positividade trágica acerca da vida humana. Se você sendo louco ou não, a loucura tinha essa positividade. A partir do século XVII, com a ideia de razão, Descartes, psiquiatria e etc., a loucura passou a ser o que Foucault chama da experiência crítica, ou a negatividade da loucura. A loucura passou a ser um erro, um equívoco, uma doença, uma patologia, portanto, que não tinha nada a dizer sobre o homem forjado os cueiros do humanismo do século XVIII. Né? Quer dizer, o homem não é louco, a loucura é um erro, uma doença. Então, não tem nada a dizer sobre a subjetividade humana, por exemplo, né? O que não é verdade, mas a experiência da loucura existe. E, inclusive, é o momento em que o Foucault faz um elogio a Freud, né, de que o Freud teria recuperado exatamente essa positividade do negativo, da loucura, do inconsciente e tal, e etc. A mesma coisa acontece com a homossexualidade, né? Teve uma época que os americanos descobriram o gene, né, da homossexualidade. Não se assustem, porque os americanos toda semana descobrem o gene de alguma coisa, mas isso não quer dizer nada do ponto de vista científico, né, as pesquisas americanas. E na década de 80, fim da década de 70, o Foucault estava morrendo, eles descobriram o gene da homossexualidade. E o Foucault diz, olha, cuidado. E aí os homossexuais ficaram em polvorosa, porque, veja bem, se é uma doença, não é culpa minha. Se é uma doença genética, não é responsabilidade minha, é uma doença.
não é? Veja a armadilha biopolítica. Aí o Foucault diz, olha, cuidado, porque se você acreditar que a homossexualidade é uma doença genética, uma alteração genética, toda a positividade da homossexualidade, no sentido do que é que a homossexualidade tem a dizer para a sexualidade humana, cai por terra. Ela passa a ser negativada, passa a ser uma mera doença, um mero desvio que precisa ser corrigido ou tratado, né? Politicamente, biopoliticamente, uma armadilha, né? Então, essas armadilhas aí ideológicas, né, de biopolíticas, estão aí para dissolver os efeitos. Então, veja bem, esse abjeto, que aí o Ambra vai se referir exatamente a esses gêneros insignificáveis da Butler, né, que ele vai colocar como sendo abjeto, que inclusive ele vai citar, né, o que é abjeto. Não é que são esses seres que são matáveis, né, como travesti, soro positivo em estado terminal, né? É o exemplo que ele dá aqui no texto, né? Quer dizer, não são propriamente as drag queens que estão no espetáculo, né, fazendo sucesso, fazendo, não é? Não, ele está falando de determinados seres marginais, abjetos, como o travesti soro positivo terminal, que é considerado, e aí ele usa a figura do Agamben, que é aquela figura do Homo sapiens, né? Que é esse personagem que é perfeitamente matável. Se ele for morto, se ele for assassinado, não faz nenhum efeito. Ele é matável. Eu não vou explicar para vocês essa figura do Agamben, eu recomendo que vocês leiam, é que vai se demorar muito, mas é uma figura que o Agamben usa e que ele se refere, por exemplo, ao que acontecia nos campos de concentração, com esses seres que se ficavam numa condição subhumana, né? Que ele chama, é uma figura grega, né? Que era uma figura que se tornava, que a pena dessa pessoa não era morrer, era se tornar um ser fora da condição simbólica imaginária. Se alguém o matasse, não seria crime, por exemplo, né? Imagine. É o que acontece com o muçulmano lá do campo de concentração e com esses personagens abjetos, como, por exemplo, a turma lá da Cracolândia, né? São seres abjetos que você pode simplesmente exterminar. Tem não sei se vocês assistem Black Mirror. Se não assistem, eu recomendo que assistam. Tem um capítulo, que eu não me lembro mais qual é terceira ou quarta temporada, nunca mais apareceu, né? Uma temporada nova. Apareceu um longa-metragem. Mas esse capítulo do Black Mirror é muito interessante. Infelizmente, eu vou ter que contar o fim, tá? Porque é daqueles capítulos que você só saca no fim, mas eu vou ter que dar spoiler. Existe uma raça de homens insetos, né, que estão atacando as aldeias e tal, isso no futuro próximo, né? As coisas do Black Mirror é sempre assim, no futuro próximo, né? E então os soldados vão lá e atacam para contra-atacar esses, como se fossem extraterrestres, com cara de inseto, com cara de barata, né? Os seres que os soldados matam são como que ETs com cara de barata, parecem uns insetos, assim, não é? E aí, no fim, a gente descobre o quê? Que, na verdade, não era ET coisa nenhuma. É que no cérebro dos soldados, eles implantam um chip e que esse chip faz com que eles vejam o seu inimigo como se fosse um inseto ET, como se fosse uma barata. E aí eles conseguem matar esse outro sem pena nem culpa. Não é?
Contei o fim, né? Mas assistam que vale a pena assistir mesmo já sabendo o fim. É muito interessante. Quer dizer, é mais ou menos isso que acontece, né? É claro que a gente não coloca chip na cabeça das pessoas, mas o discurso, a ideologia dominante termina produzindo isso, né? São seres, os seres da Cracolândia, por exemplo, são seres abjetos, são insetos que o Dória manda matar, manda tirar de lá e tal, né? Isso é o Homo sapiens, né? É um ser matável, é um ser cuja morte não tem importância simbólica. Mais do que perder a vida, eles perdem a importância da morte. Qualquer um pode matar. Vez por outra aparece um travesti, apareceu agora, né? Aqui em Fortaleza, mataram outra travesti. Há alguns meses, 1 ou 2 meses atrás. E aqui ele diz uma coisa interessante, né? De como é importante que esse abjeto, ele seja... Ele não diz isso é o que é como eu estou lendo. Ele não diz assim, mas como eu me lembrei da ideia de positividade em Foucault, eu acho que é dessa ordem, que o abjeto, ele precisa ser tratado na sua positividade. O que é que esses seres abjetos, ou essa sexualidade abjeta, têm a dizer sobre a nossa vida política, social e sexual? Né? Vejam que, sem querer puxar a brasa para nossa sardinha, mas já puxando, isso é o que a psicanálise sempre faz na clínica. Né? E você vai falar na sua análise disso que é da ordem do pior e do abjeto, para poder saber qual é a sua posição abjetal, de objeto a abjeto que você ocupa. Né? O sujeito, Lacan no RSI diz isso, o sujeito é o objeto. E o objeto em psicanálise, que é o objeto A, que tem a sua posição abjeta também. Né? É isso que Lacan chama de imundo, esses objetos fora do mundo. Né? Não sei se tem alguma questão. E pelo menos para terminar aqui a minha leitura, e depois vocês podem colocar dúvidas, questões, ele vai falar do discurso do mestre, do discurso da histérica, né? Ele, não sei se todos conhecem essas formulações dos discursos em Lacan. Lacan formula os 4 discursos, não vai dar tempo de eu explicar aqui, a gente pode explicar talvez numa próxima vez, mas aquele axioma que eu tinha falado, né, de que um significante representa o sujeito para outro significante, está escrito aqui no discurso do mestre, né, está aqui no texto. S1 representa o S barrado, está embaixo, para o S2. Essa operação de representação produz um resto, que é o tal do objeto A. Quer dizer, a relação de representação, ela nunca é completa, né? O significante nunca representa completamente o sujeito para o outro, porque o sujeito é intervalar, e o que demonstra isso é a produção de um resto, que é o objeto A. O objeto A, né? Mas o fato é que o discurso do mestre, em Lacan, tem como agente o significante que ocupa essa posição à esquerda, acima à esquerda, que é onde está aqui, se vocês olharem. Ah, tá, aqui. O Davi está dando a dica de qual é o episódio. Obrigado, Davi. No discurso do significante mestre, que é o S1, o discurso do mestre, como diz Lacan, é o discurso que faz com que as coisas funcionem, né? É o discurso de uma normatização na cultura. E dentro da lógica de uma identidade una, né? Que é mais ou menos o que o discurso no lar social produz, né? Quer que as coisas se unifiquem, o S1 e tal, né? Como o S1 aqui no lar social tem essa função de unificar, somos todos iguais e tal, e etc. Né? E aí ele está propondo uma questão que eu acho que também a gente precisa discutir, não é, apesar de eu ter gostado dessa proposta, mas é uma
é uma proposta do AMBRA que acho que precisa ficar em aberto, que ele vai dizer que o que está acontecendo hoje é que as identidades, elas estão sendo produzidas não pelo discurso de mestria, porque o discurso de mestria, ela convoca exatamente a unificação na identidade, que era a crítica que a gente estava fazendo. E aí ele vai propor que essas identidades que implicam essas pequenas diferenças sexuais, por exemplo, são produzidas pelo discurso histérico. O discurso histérico, ele é produzido por uma torção no discurso do mestre. Se você virar um quarto de hora, né, do discurso do mestre, você vai ter que o S barrado que estava embaixo vai para cima, o S1 vem para cá, o S2 vem para cá e o A vem para cá. O agente do discurso deixa de ser o S1 e passa a ser o S barrado, que é o que ele apresenta aqui na página 26 do texto. Estou considerando que vocês estão com o texto em mãos, tá? Porque que para Lacan é o discurso do analisante, né? É o discurso do sujeito que fala com a sua divisão, né? Eu acho que é pertinente a posição dele, porque é como se, por exemplo, os estudos de gênero, o sujeito está numa posição histérica. Veja que o discurso histérico aqui, ele não tem propriamente relação direta com o tipo clínico histeria. O discurso não é um tipo clínico, uma patologia, não. É um discurso comum na cultura, que cada um de nós, como os 4 discursos, e o 5º também, o do capitalista, eles fazem parte do laço social. Quer dizer, toda vez que por exemplo, aqui eu estou falando numa posição muito mais no discurso de mestria ou no discurso universitário do que no discurso histérico. Se eu começasse a falar aqui com a minha divisão, ou seja, por exemplo, falando da minha dificuldade, da minha angústia, dos meus problemas, da minha sexualidade e tal, eu estaria falando como histérico, não é? Ora, todo mundo faz isso, seja na análise ou às vezes fora da análise também. Mas na análise é crucial que você fale assim, né? Você fale com a sua divisão, por isso que é o discurso do analisante. E veja que a galera de gêneros, né, LGBT e etc., estão numa posição de reivindicação histérica nesse sentido, no bom sentido disso, não entendam isso como sendo patologização, não. Não é não, porque o discurso histérico não é patologia. No sentido de que é uma reivindicação do seu sintoma, né? De uma condição da sua própria divisão, da sua sexualidade, do seu sintoma, enfim. Que é mais ou menos essa diferença que o AMBRA está fazendo entre o discurso do mestre. E veja bem que as identificações na histeria, elas são abertas, né? Elas não estão fechadas como no discurso do mestre. Até porque no discurso do mestre também não. O discurso do mestre é uma forçação de barra, né? Fechamento unificado das identificações que nunca existem, né? Bom, gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Tem alguma questão, alguma dúvida? Aí, não sei se... Eu fiquei sem saber muito bem se vocês acompanham essa história dos discursos, porque precisaria que a gente desse um esclarecimento, né, sobre o discurso, mas, enfim, a gente pode fazer isso em outro momento. Dúvidas, comentários, questões? Alguma pergunta aqui no chat? O Henrique aqui falando dessa questão cerebral, né? Pois tá bom, Davi. Davi está dizendo aqui que adorou. Seja bem-vindo. É a primeira vez que ele está vindo, então seja bem-vindo. Veja como o que é o apoliticismo biopolítico que o Zizek denomina, né? Quer dizer, você dizer que o problema, a tal da neuropsicologia, que é a última Coca-Cola do deserto, de que o problema hoje é todo cerebral, né? O problema
as patologias, isso que o Henrique comentou, né? As patologias e tal. Veja o efeito. Oi. É interessante porque isso daí eu escutei de um pesquisador, né? Ele é médico, neurologista, fez mestrado, fez doutorado em neurociência, e ele sempre fala de que a questão das sexualidades está que a ciência já comprovou que é um arranjo mental, né? É um arranjo, aliás, cerebral, não é nem mental. Ele diz que se você pegar, por exemplo, uma criança do sexo masculino, ele vai tender a brincar com o carrinho, e a menina vai tender a brincar com uma boneca, que é natural do ser humano, essa constituição, essa busca por esses brinquedos. E que tudo que é dito que não está nessa situação não é ciência. Então, por exemplo, quando a gente questiona assim, certo, mas você já leu sobre a sexuação em Lacan, por exemplo, ele vai dizer, não, isso daí não é ciência. A ciência já comprovou aí a questão do brinquedo, né? A gente vê até macaquinhos que brincam com carrinhos e as macaquinhas que brincam com a boneca. Então, é tudo hormonal, e a homossexualidade é um distúrbio, uma má formação aí, talvez, uma coisa do cérebro, né? Um arranjo cerebral diferente. Pois é. Quer fazer o quê, né? Isso como diz Lacan, tem certas formulações que não dá nem para conversar, né? O Freud dizia isso lá, que é uma briga entre um urso polar e uma baleia. Não dá, não é? Eles não se encontram nunca. É mais ou menos eu dizia isso lá também no Psicanálise Conexões, lá na Invenção. É diferente você conversar, por exemplo, a psicanálise e estudo de gênero, dá para brigar, né? É uma boa briga. E é uma briga interessantíssima. Agora, psicanálise e TCC, ou neuropsicologia, ou esse rapaz aí que você está citando, não dá nem para brigar, né? Tem como brigar, porque se o cara acha que é cerebral, hormonal, e diz que é científico e acabou-se, fazer o quê, né? Isso é o que Lacan chamava de como a ciência foraclui o sujeito, né? Lembre-se que a foraclusão é um mecanismo da psicose. E Lacan ainda dizia, a ciência é uma paranoia bem-sucedida. Né? Quer dizer, foraclui o sujeito e, portanto, é paranoico. Né? Quer dizer, tudo é distúrbio. O sujeito não existe aí para esse médico. Quer dizer, o sujeito, a escolha, o gozo, o corpo, nada disso existe. Mas é científico. E veja bem, eu digo isso para os alunos acham que eu estou puxando brasa para a minha sardinha. O fato da psicanálise não acompanhar a ciência, isso não é nenhum demérito para a psicanálise, porque veja que, nesse caso, a psicanálise é muito mais rigorosa do que a ciência. Porque falta a essa ciência uma série de variáveis que eles sequer cogitam, quanto mais consideram. Isso é uma questão metodológica. Se você vai fazer uma pesquisa e tem milhões de variáveis que você sequer considera, a sua pesquisa é furada. Né? Então, ele está foracluído dessas variáveis. É um pesquisador absolutamente ingênuo. Né? Então, a psicanálise e os estudos de gênero, por exemplo, são muito mais rigorosos do que essa ciência desse rapaz aí, né? E o pior, a ciência desse rapaz é absolutamente ideológica, né? Porque retira toda a condição política do sexo. Porque a pergunta que poderia fazer tá aí, então por que matam travestis e homossexuais? Não é? O que é que ele diz disso? Despolitiza, é isso que o Zizek chama de apoliticismo biopolítico. Né? É a ideia de que essas coisas biopolíticas subtraem o contexto histórico, simbólico, político das questões. Né? Se você reduz ao cérebro, ao hormonal, E veja que a psicologia assim disso. Né? A neuropsicologia, que é a grande Coca-Cola do deserto,
O TCC também, que de política não diz nada, não é? Quer dizer, são técnicas de adaptação, de adequação para voltar à questão da inadequação, né? Os TCCs são técnicas de adequação do sujeito à demanda moral, à demanda do outro. Eu dizia isso para os meus estagiários, né? Como é que você vai tratar uma criança respondendo à demanda dos pais? Isso é absolutamente antiético, né? Por que você vai adaptar a criança ao que os pais demandam? Quem disse que isso, clinicamente, é o que você deve fazer? De onde você tirou isso, né? Mas, para isso, para interrogar a demanda dos pais, você tem que interrogar criticamente, politicamente, uma certa condição cultural, discursiva, política, moral, né? E a psicologia tem pouquíssimas condições de fazer isso. Existe uma psicologia social que trabalha com Foucault, que vai por aí, né? Mas tem outra que, cá para nós, bom, qual é a novidade? Quem está falando de novidade aí? Terapia analítica funcional, essa nunca ouvi falar, não. Mas tem de tudo. E depois que inventaram o Instagram, então, pelo amor de Deus. E existe até um discurso muito perigoso, professor, que eu julgo como perigoso, que é dizer que TCC e psicanálise se complementam. Existem pessoas que dizem isso, que o que falta em uma, a outra completa. Né? O que falta a TCC, a psicanálise completa, e que falta a psicanálise, a TCC completa. E que é um discurso muito perigoso e muito... não tem um adjetivo ingênuo, eu acho que é uma palavra muito simples para definir o que possa ser. Não existe nada pior do que o ecletismo, né? Eu prefiro que o cara seja TCC radical do que eclético. Porque tem uns psicólogos que dizem isso, né? Com aquele paciente eu sou humanista, com o outro eu sou TCC e com o outro eu sou psicanalista. Queria entender como é que ele consegue essa proeza, né? Saber tudo isso. Mas como assim, né? Qual é a posição ética dessa clínica? Você vai fazer o quê? Você vai atacar os sintomas? Você vai fazer o quê? Uma adaptação do sujeito de acordo com o quê? Com a demanda. Qual é a demanda? A demanda do sujeito é a demanda do outro? É um samba do crioulo doido, né? Mas, bom. Davi, não entre nessa briga, não, porque, como eu disse, não é uma briga. Ou, como diz Freud, é uma briga entre um urso polar e uma baleia. Não vale a pena você brigar com o TCC, porque não tem briga possível, não tem conversa. É muito diferente. É diferente do que a gente está fazendo aqui, né? Porque aqui a gente está brigando no bom sentido com os estudos de gênero, porque é possível uma interlocução, entende? Porque estamos trabalhando com certos fundamentos, como, por exemplo, a ideia de pulsão, a ideia de sexualidade e tal, que é possível conversar. Mas se você acha que, como o médico cientista aí do Davi, do Henrique, que sexualidade é cerebral e hormonal, cara, não tem o que conversar. Não vale a pena. Bom, gente, vamos terminar por aqui. Como eu disse para vocês, recomendo, então, que a gente passe os próximos 2 encontros trabalhando com esse texto do Rafael Cossi, que é Psicanálise e Binaridade de Gênero, um debate à luz da sexuação lacaniana. Que aí a gente volta à problemática da sexuação. Tá bom? Parar aqui a gravação.